mostrado, né, gente, que hoje é o nosso último encontro do ano de 2008, né? Não deixa claro, né? Contextualizado a termo. De 2008 é a nossa última reunião, então o nosso fechamento. Um ano que, sem dúvida, foi um ano extremamente feliz, com muitos desafios, né? Com muitas experiências. Mesmo sabe que essa é uma generalização que nós podemos fazer, porque os momentos são os momentos da doação para a arca mesmo, né? E a construção dessa arca, o fato de nós termos tido a oportunidade de refletir sobre a importância dessa arca e da construção da nossa segurança íntima durante esse período de 2008, foi sem dúvida um piso para que nós nos deslocássemos, né, no mar da vida com um pouco mais de segurança. Vamos fazer a leitura do capítulo 8. A proposta de sair da arca não é gente não voltar um pouquinho para trás, né? Então vamos começar a leitura do capítulo 8 a partir do versículo 3. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ir, trazendo o bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ir. Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faz sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiam, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as duas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e seca, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nas semanas anteriores, nós temos um comentário de forma bem extensiva do papel das aves e como essas aves tendo papéis específicos trabalharam segundo o seu dom. O corvo, a pomba, e essa pomba foi posta da nossa reflexão, refletindo aquela possibilidade mais sutil e íntima do ser dos planos intuitivos. Então, a intuição que define o movimento que é lançado dentro de uma projeção de busca de elementos que possam gerar um piso novo. E nós buscamos esse piso novo a partir daquilo que nós, de alguma forma, divisamos ao longe, mas que ainda não constitui a nossa realidade. Quando nós diminuímos aqui, de fato, nós estamos trabalhando com a pomba que é lançada. Nós estamos falando de um vir a ser, de um futuro espiritual, de uma condição nova que nos aguarda no plano espiritual, a partir de um plano de fé. Fé construída, sem dúvida, com elementos que são sinalizadores de possibilidade.
Aqui, no caso, os elementos que finalizaram foi a folha nova. Folha nova de oliveira. Começamos como foi importante a percepção, a visão como um componente fundamental para a identificação das novas realidades. E essa folha nova, dentro da visão da oliveira como possibilidade de luz, em seu potencial a expressão da luz, permitindo-nos uma visão clara dos contornos de tudo aquilo que existe. Vejam bem, no mínimo dos contornos. Ainda não é uma visão profunda da essencialidade, mas uma possibilidade de fazer uma varredura no contexto da vida. Porque nós ainda não temos essa possibilidade profunda de olhar, tocar-nos e aprendermos a essencialidade. Nós ainda estamos nos contornos. E nosso espírito se apresenta para nós como um fenômeno mediúnico, nós falamos da continuidade da vida, mas sem necessariamente termos aquela apropriação do que aquela presença pode nos dizer em termos de experiência, pois o mundo íntimo de cada qual é como se fosse um segredo pessoal. Nós podemos falar, grosso modo, do que existe fora de nós. Mas podemos falar, sim, daquilo que existe dentro de nós quando existe um comprometimento e um trabalho de busca desse conhecimento. Temos um desafio constante, dia a dia, renovado, como uma possibilidade de uma vida nova. A Paula falou dessa condição. Embora sinalizadora, ela contou com a postura do agente. Noé continuou sendo o elemento que define as ações. Definindo a ação, ele age. A ação está a cargo de nós. Quando a pomba volta no primeiro momento, Noé estende a mão. Ele recebe a pomba na sua mão. E a recolhe para a intimidade da arca. Noé novamente lança, realmente solta a pomba para que ela possa buscar. E espera. Então, na ação, nós temos o agir e o esperar. Muitas vezes nós acreditamos que a ação envolve apenas o movimento, a dinâmica. Mas faz parte da ação o esperar também. Como faz parte do diálogo, da conversa, e saber escutar. Porque aquele que não escuta, como ele pode interagir? Como ele pode responder se ele não escutou? Certo? Então, para agir, nós precisamos integrar esses pontos. A ação, enquanto movimento, dinâmica, mas também o recolhimento, a espera como componentes necessários. Da mesma forma que o processo reencarnatório pede plano operacional na Terra, enquanto plano físico, mas um plano de reflexões, de construções, maturação, apreensão e reformulação de valores, como um preparo que acontece no plano espiritual, onde nós esperamos uma nova oportunidade de atuação. Essa sim a ação de Noé, que muitas vezes se repete. Lança, solta, recolhe, aguarda. E nós percebemos que no caso do povo, nós teríamos aquela condição de dinâmica. Ir e voltar. Ir e voltar. Ao corpo não coube esse papel claro de espera. Então nós observamos e poderíamos até a partir desse tipo de reflexão perceber por que determinados elementos reencarnam tão prontamente.
Essa é uma pergunta que nós nos fazemos. Como que é esse tempo gasto consumido no plano espiritual? O que reencarna primeiro? Reencarna primeiro o mais endividado ou aquele que está numa condição melhor? Por isso que já foi estudado, nós deduzimos que aqueles que estão com maiores dívidas acabam reencarnando de uma forma até automática, atraídos até pela força magnética da Terra, de uma forma muito próxima àquilo que acontece com os animais, que são atraídos magneticamente e fazem um processo de expedir do plano físico para o plano espiritual para o físico, de uma forma tão contínua que muitas vezes não é notícia do que aconteceu no plano espiritual. À medida que ocorre um amadurecimento, e aqui nós estamos falando de condições naturais, não daqueles que estão numa posição fechada de rebeldia e confiança, e que teriam elementos para reencarnar de forma diferenciada. Nós pensamos desse fluxo natural, muito próximo da animalidade, que seria a condição do corpo. Então, uma vez que nós já aprendemos evolutivamente, muda-se o painel e a situação pode ser outra. O indivíduo pode falar o seguinte: não vou agora, vou aguardar situações mais favoráveis. Nós observamos o reencarne da Dona Alma, não foi assim que aconteceu? Ficou aguardando um tempo, organizar de tal forma que pudesse receber os maridos, aquelas irmãs vinculadas ao contexto, na condição de filhos. Então nós observamos que os processos reencarnatórios que acontecem debaixo de um planejamento mais íntimo, que sugeriria? Um tempo maior de espera. Muitas vezes essa espera refletindo um certo amadurecimento no contexto de vida. Que ainda esperou e soltou, só que nesse momento ela se integrou a uma condição de vida mais natural. E aí sim nós temos a folha nova de oliveira foi um sinal. E o não retorno também foi um sinal. Tá? Aqui fica uma questão. Como foi que o não retorno representou para Noé um sinal? Tá certo? Como ele soube que esse não retorno significou alguma coisa? Ela foi abatida, ela foi abatida, entendeu? Ela realmente voou e cansou, perdeu o rumo. O que aconteceu com essa fonte? O que seria, na avaliação de Noé, uma referência segura para o retorno? Tá? Como ele avaliaria? E aqui nós temos uma posição íntima para definir. Ele avaliou a partir dos elementos internos dele próprio. Concorda comigo? Ele avaliou a partir daquilo que ele conhecia, da história, da possibilidade de voo. Então, de repente, foi, e de repente, seguiu. Porque ele conhecia de uma relação natural com esse componente, que lançado pode seguir ao infinito, como se nós disséssemos assim. Isso já não me pertence mais. Isso foi lançado para o mundo. Essa doação já foi apropriada e incorporada pelo mundo como um componente seguro, mas que já seguirá um ritmo totalmente fora daquilo que está restrito à minha pessoa. Deu uma ideia? Vocês pensam alguma coisa além assim, sobre esse não retorno da pomba? Alguma ideia a mais? A gente vê que em cima ela fala assim, não achou repouso para a planta dos seus pés. Aí parece que agora ela achou repouso e não. É uma ideia, né? Então, quer dizer, muitas vezes aquilo que retorna
está no fluxo da lei de causa e efeito. É isso que nós estudamos? Então, se ela não retornou, nós poderíamos dizer que esse retorno saiu fora desse círculo. Esse círculo. Poderíamos pensar que esse não retorno sugeriria que essa emissão foi absorvida pela lei de amor na integração com a própria vida? Não entendo. Mas dentro desse contexto, né? De libertação, né? Saiu do contexto dessa posição amarradinha, fechada, né? Também desapegou, entregou. Pois não? Ainda de Jesus. Ainda de Jesus. E diz a pessoa que esperando Jesus, eu acabo. E aí sim, sem tempo de espera. E isso é importante para mim. Logo, como que começa a próxima sessão? Sucedeu que, vejam bem, o novo ciclo, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Primeiro dia, então que data é essa, né, gente? Que data é essa? Primeiro dia do primeiro mês do... Não é isso? Que tanto de um é esse, né? Numa condição de 600. Eu te perdi para você, às vezes foram 6 dias? 6 dias de construção. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. Isso está no capítulo 5, versículo 32. Ele tinha 500 anos, e antes dos anos ele gerou fruto. Tá certo? E aí ficou com esses frutos, tá? E a situação foi acontecendo. Foi feita uma definição, uma delimitação de tempo para a vida do homem, com 120 dias. Vocês lembram disso? Limitou-se o tempo de vida do homem, 120 anos, né? Não, dias deles, né? Não, anos. Os dias serão de 120 anos. Então, aqui nós temos a construção dos 3 definindo a lei de causa e efeito no 3, tá certo? Estava fechado dentro do círculo. E aí surge uma outra condição. Diante da condução equivocada, surgiu uma situação nova para Noé. Constrói a arca, e a construção da arca e a saída da arca dentro de uma condição que percorre entre o fruto e a nova condição, nós teríamos então 100 anos. em torno de 100 anos, né? Mais ou menos 100 anos. De novo, o 1, né? 100 ou 101, né? Que seja assim, né? 100 ou 101. Se for 101, nós temos os 2. Toda uma estruturação operada no plano material, tá bom? Tudo aquilo que for operar no, mas que é também o nosso, né? Que fecha. Então nós temos um simbolismo sem dúvida. Todo um trabalho que poderia resgatar a condição cabalística, né? Trabalhar nessas vias, ou na numerologia. Mas nós sabemos que o nosso desafio é sair do centro. É isso? Que a evolução extraordinária, qual o componente que nos propõe sair do centro? Nós saímos do 6
Onde? No 6 ou no 6, quase 7? Será? Não sei, né? É o primeiro passo. No 7 eu completo a sair. Porque se eu não implementar um processo de mudança logo depois do 6, vai jogando na ponta caixinha para poder repetir. Então, chegando no 6, uma vez no 6, eu tenho que definir direção. Para onde que eu quero ir? Porque não dá para fazer o seguinte, eu tô, e depois eu faço assim, não. Para poder parar com os pés. Não. Tem que ser um movimento natural, alto, para que eu possa sair. E a casa se abrir dentro de uma naturalidade. Então não dá para esperar à noite, não. Tem que andar enquanto tem luz. Qual é a orientação? Nas primeiras horas do dia, tá? Andar com os filhos da luz. Se for esperar à noite para definir posicionamento, é tarde. O automatismo já nos aprisionou e a nossa situação já está definida. Por isso a importância de nós avaliarmos o nosso presente. De acordo com o presente, que nós poderíamos definir o nosso futuro. E é claro, né, que hoje eu trouxe outra fábula, tá, gente? Outra fábula, tá? E essa outra fábula é muito interessante. Querem saber da fábula? Essa, o nome dela é A Andorinha e os Outros Pássaros, tá? A andorinha já é chegada, né? Vamos lá. A andorinha e os outros pássaros. O que é essa fábula diz? Uma andorinha bem viajada muito aprendeu por onde andou. Quem muito viu tem muita lembrança guardada. Acabou se diferenciando de outros pássaros. Tinha uma sabedoria que os outros não tinham e desenvolveram a capacidade de prever os perigos, por menores que fossem. Um dia, ao ver o camponês semear o cânhamo, ela sentiu o perigo que ameaçava os pássaros. Reuniu todos e os alertou sobre a ameaça que pairava sobre eles. As máquinas, as armadilhas, os homens querendo matá-los ou aprisioná-los em gaiolas. Os pássaros zombaram dela, dizendo que eram nos campos que encontravam os alimentos. Quando as sementes brotaram, novamente a andorinha experiente aconselhou: arranquem broto por broto do que o maldito grão produziu, ou pagarão caro pela sua ignorância. Pássaros não acreditaram nas palavras de andorinha e chamaram-na zombeteiramente de profetisa do azar, de língua sem traço. Mas a sábia andorinha insistia: colocarão a armadilha de vocês serão presos, pois diferentemente dos pássaros e das outras espécies que migram, vocês não têm condições de procurar outros mundos. Não fiquem confusos, atontas, recolham-se aos ninhos ou mudem de clima. Façam como as cegonhas, no final das contas, fujam pelo alto, por cima. Não tentem caminhos externos, escondam-se em alguma brecha da parede. Os pequenos pássaros ouviram sem nada entender, assim como os troianos, ouvindo a seguir, prever o triste sinal que os aguardava. Dito e feito, o número enorme de aves, o homem encarcerou. Só se escuta o que se acha mais conforto, e só se crê no mal quando ele já chega. Boa história aí, gente? Pois bem. Então a análise tem por tema: nem tudo que se olha é o que se quer ver. Nem tudo que se olha é o que se quer ver.
aquela história, né, gente? Não dá para ser nos 6,99. Não dá para ser nos 6,99. Porque nos 6,99 já está definido aquilo que você. E muitas vezes, aquilo que seria o nosso 6,99, na verdade é só 6. É repetição. Porque mesmo se aqui o trabalho feito sugere uma reflexão acerca de uma capacidade do homem. E aqui a capacidade do ser humano, que é chamado de desatenção seletiva. Então nós teríamos que trabalhar quais seriam as funções da nossa atenção. Não era assim? A atenção é uma função superior do nosso plano discriminativo, sem dúvida, do nosso mundo mental. Nós falamos de casamento. Saber utilizar a atenção é uma função que o homem desenvolve ao longo da sua existência. Tá? E nós podemos dizer que na atenção nós temos a atenção seletiva. Essa fruta é comestível, essa fruta é venenosa. Isso eu posso ingerir, isso eu não posso. Isso me projeta, isso me retém. Então, essa seria a atenção seletiva, tá? Então, seleção. Atenção seletiva. Outro elemento importantíssimo da atenção é a vigilância. Tá? A vigilância propõe um estado de alerta ou de concentração para detectar o aparecimento de algum perigo ou de algum estímulo específico. Ele soltou a bomba e ficou atento, tá? Vigilante, para receber um novo sinal, na forma ou na ausência de sinal, porque como nós falamos, a ausência de sinal também é um sinal. A ausência de resposta também é um sinal. Quantas vezes nós já escutamos isso aqui mesmo? Aquele momento de definição de vida, que você busca os recursos. Você busca os livros, você busca as preces, você busca aquela resposta em todos os elementos, pede uma resposta para algum companheiro, busca um conselho e nada. Silêncio. O silêncio é a resposta de que a definição é pessoal e intransferível. É com você, certo? É o momento da sua escolha. E a atenção fala disso também. E é também o momento de sondagem. Então, 3 componentes definidos como função da atenção seriam esses: a seleção, a vigilância e a sondagem. E aí a gente fez sondagem do terreno, para ver o que ele comporta, como que tem que ser estrutura. Então a sondagem é bem isso. Nós temos que sondar o terreno onde nós estamos atuando para saber se é seguro, se não é seguro, se nós precisamos de uma estrutura mais poderosa para que as nossas construções aconteçam de forma a se manterem, tá? Se manterem, porque senão serão construções ilusórias, que só com o sopro do vento são insustentáveis. Então nós temos que trabalhar. Para trabalhar com esses elementos da sondagem fundamental. Então, a criatura, ela procura metódica e ativamente descobrir algo por meio de exame e observação minuciosa. O que não é feito? Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, gente, olha só, procura metódica e ativamente
E eis que o solo estava enxuto. Ele fez a sondagem do terreno, tá? E o terreno estava enxuto. São sondas. Uma sondagem, uma lança. Mas, em alguns momentos, nós podemos utilizar recursos, né? Fora de nós. Mas, chega um momento que você vai sondar, utilizando a sua equipagem, vamos colocar assim, pessoal, a sua equipagem, seu aparato pessoal, para observar o que é no concreto, tá? Muitas vezes é no concreto. Vou ou não vou? É aquela história, né? Tá aqui a aguaceira, no período de chuva, né? Eu vou com o meu carro ou não vou? Será que dá altura? Como que eu vou? Ponho primeiro e vou? Né? Como? Então eu vou fazer essa sondagem do ambiente, se é seguro ou não. E no terreno molhado, nós corremos grandes riscos. Às vezes nós dimensionamos mal dentro dessa direção. Não somos vigilantes o bastante. E já, muitos de nós aqui verificamos, né? Em algumas poças por aí, né? E precisamos até ser rebocados em função de um direcionamento equivocado da situação. Achava que dava para passar e deu, né? Achava que dava para passar e deu. A misericórdia Deus promove os recursos. E interessante, então queriam sair dessa condição. Tá? Na verdade, foi uma imperícia, a situação pode ser contornada e os recursos chegam ao nosso favor. Então, vejam bem, esses 3 pontos definem para nós que a atenção funciona como se fosse a nossa bússola, tá? Que determina a nossa direção. Então ele olhou e viu que estava enxuto nesse momento, tá? Então já não existem mais aves no contexto. Ele pode operar a partir da própria avaliação, tá? O que ele fez? Tirou a cobertura. Primeiro ele removeu a cobertura para ver, porque não dá para ver sem fazer esse primeiro movimento, né? Removeu a cobertura. Então nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto, né? Da nossa segurança íntima. Porque enquanto nós estamos fechados em nós mesmos, sem um plano interativo com o mundo, nós não saberemos avaliar com precisão o que acontece no mundo. Que mundo é esse? Na semana passada, nós comentamos muito sobre a ignorância, não foi? A ignorância toca esse terreno de quem não é notícia do que está acontecendo no mundo. Que tem clausurado numa realidade tal que se transforma em presençar do mundo. Porque não sabe perceber o mundo. Ele ficou satisfeito com essa condição? Parece que não, porque vejam bem, aos 27 do segundo mês, a terra está secando. A evolução acontecendo e o tempo se deslocando. E vejam bem, a sutileza enxuta e seca. Tá? Uma terra enxuta ainda pode ser um terreno escorregadio? Bom, então, parece que foi isso que ele achou, né? Ainda não é hora de me lançar nesse terreno. Está enxuto, mas não vai ser. É aquele piso de granito que acabou de receber o pano, né? Passar o pano de limpar ali, mas tem que falar com ele, né? O piso ainda está oferecendo riscos. Ainda existiam riscos.
Ele esperou. Vejam bem. 27. Aí de novo, né? Então, tá vendo? 9. E aqui 9. Tá certo? Interessante isso, né? A analogia da semente no solo. Isso, sem dúvida. Sem dúvida. Então, vocês observaram, gente, como se repete? Eu não faço 2 meses. Tá Desde vendo? primeiro, até o dia 27, 11 meses. Mas será que não tem alguma colocação feita em relação a nós? Esse 9 não propõe para nós alguma referência? Hein? Tá certo ou não? Um novo ciclo, gente. Aí não precisa de um novo ciclo. Se no 7 nós encontramos essa reciclagem, porque nos dois vestidos de numerologia você soma, tá? Aí já quando você ultrapassa, né? Aí você começa a somar de novo, não é isso? Se tivesse dado 10, aí você faria de novo. 1 mais 10, né? Aí voltava no 1, não era assim? Então seria o clímax, tá? O nosso seria o clímax das possibilidades materiais dentro dessa situação, em termos do que era possível apropriar. Certo? Então seria o lá. Não mais o 7, mas dentro desse plano de concretude. Tá? Então dentro dessa concretude, nós teríamos aqui, ó, uma nova etapa. E olha como que o esperar de novo surge como um componente fundamental. Nós temos ideias por vezes brilhantes, mas são ideias extemporâneas. Elas não estão elas não estão sendo lançadas num piso que não está propício para receber. E aí nós identificamos a correlação com a parábola do semeador, né? Aquele que semeia é o pai, a semente é a palavra. E o piso? O piso são os corações dos homens, que têm idades diferenciadas. Idades diferenciadas, com maior ou menor impulsividade. Podem ser corações que estão ainda à beira, junto do caminho. Podem ser pedregais, podem ser espinheiros ou uma terra boa. No caso, Noé já tinha uma série de conquistas, já detinha na sua intimidade, uma série de valores e uma relação com o divino, com a vida, vamos dizer assim, tal que ele não precisava de lançar. Se ele conseguiu construir uma arca em atendimento à proposta divina, para ele aguardar que a terra estivesse seca, era algo natural. Tá? Então ele foi aquele que, escutando a proposta da andorinha, conseguiu assimilar o roteiro. Eu não sei o que é isso, não. Mas, uma vez que essa andorinha já viajou, já viu tanta coisa, ela deve ter razão ao advertir sobre isso. E foi isso. A andorinha, quando ela viu o homem plantando, né? Olha só. Um dia, ao ver, de novo, a visão, ao ver o camponês semear o cânhamo, ela sentiu o perigo que ameaçava os pastos. Ela sentiu porque ela já tinha visto aquele filme. Ela já tinha visto aquele filme. Nada está sendo melhor. Não é isso. E olha só. O que falava? Máquina, armadilha, homens querendo matá-la ou aprisioná-la em gaiola. Já vi esse filme todo, tá? Esse filme eu conheço bem. Máquina, armadilha, o homem com as suas intenções de tirar a liberdade das aves ou tirar a vida, tá? Gaiola. Por isso tudo. Então ele divertiu e comprou o filme. Só que nós recebemos as advertências, mas como a proposta da fábula é: nem tudo que se olha é o que se quer ver, tá? Então vendo aquela semente, o que as aves quiseram ver? Que tem isso? Semente? Como lugar de alimento. Não é isso?
aquilo que elas queriam ver. E não fizeram a ação da vigilância diante da possibilidade que foi realmente definida pela sondagem operada pela Andorinha. Mas a Andorinha e a Misericórdia utilizam de novos recursos. Ela não se intimidou a partir da resistência daqueles que zombaram. Primeiro zombaram, né? Contra-argumentando. Zombaram contra-argumentando. Ela não teve dificuldade. Voltou e trouxe mais luz. Arranque broto por broto. Medidas preventivas. O que aconteceu? Medidas preventivas. Vocês lembram da história como que os sanitaristas eram vistos, como eles eram criticados? Taxados, matam moscas, né? Então, zombaram dele, né? Porque na hora que ele falou, gente, tem que matar mosquitos, tá? Tem que lavar a mão, tem que tirar a força d'água. Então, nós estamos isso até hoje, né? E falaram, o perigo está ali, você não sabe o que vai acontecer. Então, essas advertências dos sanitaristas, que tem a visão onde que o Deus chega, o final da história. Então, começa a trabalhar nas bases, ó, arranque broto por broto, porque se vocês arrancarem broto por broto, o que vocês vão fazer? Cortar o nó pela raiz. Então, é aquela história. Primeiro, como está no livro nosso lá, a primeira maneira que ele sombra, né? É um filho de sombra, não é isso? Depois é um painel, né? Traço e depois o painel. Painel rigoroso. Isso o que é? Não, mas em relação a quê? Não, mas era medidas profiláticas em relação a quê? Não, gente, é um medo, entendeu? Era em relação ao medo. Só a primeira é um ponto. Aí você falou assim, nossa, será que vai dar? Lançou o pinto. Não, tem isso, será que vai dar tempo? Eu vou fazer uma prova, né? Aí eu falo, nossa, mas é uma matéria terça. Aí começa, né? Aí já virou traço. E depois você começa. Mas são muitos candidatos, pessoas encorajadas, e o painel vai construir. Então tem que trabalhar onde? O pensamento negativo tem que ser cortado na raiz. É arrancar broto por broto. Tá? E olha só, arrancar broto por broto dá trabalho, né, gente? Aí você vem e fala assim, nossa, esse negócio cansativo, né? Deixa eu vou ficar arrancando broto por broto. Enquanto é broto por broto, ainda dá pra arrancar. E depois que é painel? E aí, como é que vai tirar aí, gente? Aí gasta algumas vidas, porque ele já está paralisado no medo, já não faz mais nada, perdeu a reencarnação, e aí vai ter que esperar nova oportunidade para que uma situação torne-se favorável e crie-se novas circunstâncias. Diga. Se pode ser um proclamo, perguntar, eu preciso ser ativado nelas, para elas confiarem, para desenvolver todas essas habilidades. Qual é a habilidade? Confiar, elas ouviram e não confiaram, né? Não é uma boa, gente? Pois é, a gente cantou, né? A gente... Pois é, mas vejam bem, qual é, eu vou repetir a frase, nem tudo que se olha é o que se quer ver. Nós queremos ver aquilo que nós gostaríamos de ver. A moral da história é essa. A gente olha e fala assim, não, fulano é um encanto, não é? Olha mesmo, né? Fulano é um encanto. Nós estamos na rua. Aí começa a conversar os outros. Aí parece, não parece? Onde é que estava aquele encanto? E nós estamos vendo essa história, tá? E nós estamos funcionando, né? Isso que acontece o tempo todo. Esse chefe chega com uma capacidade, com um magnetismo e propõe todo um roteiro de trabalho. E Deus fala assim, nossa, mas ele é realmente um gestor de tanto. E depois começa. Gente, olha a meta, vamos em cima e começa a cobrar e não, deixa todo aquele encanto porque ele está na meta.
Não é isso que acontece? Então nós observamos, muitas vezes, a vida a partir de um ângulo muito restrito, sem usar a nossa atenção. É como se nós ativássemos em nós uma desatenção seletiva. Aqui eu não quero ver. Tá? Aí você diz o seguinte, não, é um ótimo gestor. Há 10 anos ele cumpre todas as metas, auto-superando-se a cada ano. Como que esse cara chegou nisso? Hã? Como que esse cara chegou nisso? Trabalhando para morrer, não ir, tá? Concorda comigo? Trabalhando para morrer. Então quer dizer, se eu queria vida mansa trabalhando para essa pessoa, ia dar certo? Não. Não ia. Mas eu quero ficar com quem está na conta, tá? Mas não estou disposto a pagar o preço. É, mais ou menos isso. Não querer ver, tá? Então eu só vi o quê? Brilhante. Brilhante. Mas brilhante por quê? Estou fazendo diferente aqui, tá? Estou fazendo diferente e valorizando uma questão positiva, tá? É aquela história da pessoa que diz o seguinte, não, eu quero ser o chefe. Ou o líder. Agora sei que não, é o gestor, será? Mas não está disposto a pagar o preço. Porque você não pode evoluir. Vai ter que lidar com os filhos o tempo todo, vai ter de caminhar junto, e aquela história, né? Para poder ser um líder de fato, é uma pessoa que tem que trabalhar os seus potenciais, mas tem que trabalhar com equipe. Tem que vibrar com a equipe, tem que compartilhar com a equipe, tem que festejar junto com a equipe, e aí o que acontece? O preço é muito alto. O preço é alto. Então nós muitas vezes olhamos o que vem como resposta, mas não estamos dispostos a pagar o preço. A Andorinha deu o roteiro, aconselho, gente, preventivo, arranque os grupos. Não é só falou isso, a lista pássaros caiu em cima. Ao invés de só bombar, agora começaram a denegri-la. Olha só. João Beteiramente, profetiza do azar. O que é isso? Problema não é negativo, o problema é seu, tá? Você só como chama, profetiza do azar e nem você traga, tá? Então, quer dizer, o que é isso? Fecha a boca, fica na sua, porque você só está falando bobagem. Não foi o que você falaram para Andorinha? Ou seja, nós não queremos te ouvir. Vejam bem. A Andorinha parou? Ela insistiu. Bom, então já que não vai ter prevenção, como que eu ainda posso ajudar esse povo? Como que eu ainda posso ajudar esse povo? Aí deu outro roteiro, gente. Porque então, quer dizer que agora eles já estão no 666, né? Estão no 666. Então, no 666, correndo o risco de circuito fechado mesmo, ainda tem uma saidinha, porque na hora do testemunho mesmo, eles podem ainda encontrar uma válvula de escape. É aquela hora do testemunho. São conversas propostas nos livros de André Luiz, na portinha do testemunho, quando ele tinha uma mensagem de alguma conversa esclarecedora profunda. O trabalho significa o homem, nem sempre o trabalho bem como nós gostaríamos, mas tudo é meta divina. Muitas vezes os encontros sugerem para nós possibilidade de retomarmos o nosso passado para refazê-lo. Lembra desses momentos? Um antes do encontro lá com a Narcisa, eles contaram a hora. Outro, antes de encontrar com a Elisa, né? Tá certo? Então nós temos essas dicas, que a Andorinha insistentemente dando roteiro. E o roteiro foi esse. Olha só, gente, cara real. Cara real. Vocês são aves que migram? Não. Nós aqui somos aves que podemos ir para mundo de toques?
Podemos? Ainda não. Então nós não somos aves queridas. Tá? A nossa condição, segundo o nosso peso específico, do nosso perispírito, é de ave que está com endereço fixo. Né? O nosso endereço ainda é Terra. Planeta Terra. De planeta azul, né? Bonitão, mas cheio de dificuldades. Né? Cheio de dificuldades, surpresas. Então vocês não são aves que ligam. Tá? Então não tem condições de procurar outros mundos. Então é assim que vocês vão ter que viver. Mas mesmo nessa condição, vejam bem, a primeira coisa, reconhecimento do limite. Né? Reconheçam a realidade. Ou a insignificância, né, de cada forma. Mas nesse final de contas de realidade, é importante que não fiquem confusos. Tá? Porque a confusão, olha só, gente, confusão, nós perdemos capacidade de atenção. Aí eles ficam perdidos, se chocam, né? Nós ficamos perdidos, as tontas, né? Não tem as tontas. Ó, fiquem atentos, tá? E vejam bem, propôs duas possibilidades. Recolham-se aos ninhos ou mudem de clima. Recolham-se aos ninhos ou mudem de clima. O que não é isso? Ficou no ninho, ficou? Ficou no ninho. Hã? Mude o clima. Oi? A prece não é mudar de clima, não? Eu estou pensando na notícia. E os passarinhos são outros que nem nós, que não nós mesmos, né? Como é que muda de clima? Ou, quer dizer, muda de faixa vibratória. Muda de faixa vibratória, o clima tem que ser outro. Sem confusão, olha se não for o que Jesus propôs. Tá? Vai pro quarto, né? E em silêncio, né? Está na sua prece, não é isso? Então, vejam bem como que o conhecimento, ele chega para nós vestido de forma diferente. Mas a essência acaba sendo a mesma, né? Através de uma fábula. A sabedoria dessa fábula. Ou muda de clima. E olha só, sabia que não ia dar muito certo, né? Ainda podia não ser tudo essa orientação. E olha só, façam como a cegonha. Olha, se vocês não estão entendendo bem o que eu estou falando, ainda você já via quem faz desse jeito, façam como a cegonha. No final das contas, fujam pelo alto, por cima. O homem não vai ter como aprisionar vocês se vocês fugirem para o alto, para cima, tá? Tem uma saída. Libertação. Qual que vai ser o nosso refúgio? Quando nós estivermos lá nas zonas densas, só a frente. Só fugir para o alto e para cima. E por cima. Para o alto e por cima. É o único ponto de saída. Tá? Uma vez aquela condição. E vejam bem, não tentem caminhos incertos. Tá? Não tentem caminhos incertos. Porque assim, a atenção já está de tal forma comprometida, vocês já estarão de tal maneira atuados, que esses caminhos vão ser certos. Que aí quando tentar uma saída, tem uma armadilha ali. Tentar sair depois de estar dentro de uma gaiola, não é isso? Não funcionamento. Então nós temos aqui uma série de elementos simbólicos que falam das nossas experiências do dia a dia. Então, porque tem que ficar tranquilo, sem agir às tontas, alinhar a prece, eleger então no Deus, a saída é a prece. A saída não é o inimigo. Não.
E na verdade era assim, ó, uma durinha bem viajada, mostrando isso. E ela não tinha migrado demais. E por isso ela era conhecida pela sua sabedoria, que era conquistada pela experiência, vejam bem, que desenvolvera, não a partir dos enganos, mas a partir da observação. De novo, o papel da visão. Porque nós aprendemos observando, nós aprendemos com os erros alheios. Né? Às vezes a pessoa é infeliz num gesto, né? Um gesto como isso, né? Que às vezes acontece, que a pessoa às vezes se está sem notar. Né? Está falando de caridade, de amor aos animais. Tá? Falando de caridade, de amor aos animais. Aí de repente vem uma abelhinha, né? E começa a perturbar, né? Começa a perturbar a abelhinha. Aí a pessoa vai e mata a abelhinha. Ou então, de repente, uma barata, né, gente? Que a barata não vai ficar mais justificada. Aí a pessoa vai lá e mata a barata e aí depois essa pessoa se vende, né? Para poder justificar o ato, né? Estão acelerando o processo evolutivo da barata, é isso? Como justificativo. Mas perante o público, o que fica? Será que fica essa mensagem por urbanizada? Ou fica o registro dessa impulsividade, né? Ninguém fica. Nós não estamos nessa, nós vamos falar hoje quando a gente vai na barata e matada, né? Nós temos aí de ter esse tipo de cuidado, porque nós somos elementos, nós somos um laboratório da vida, a todo instante. A todo instante. Tá? Então, outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim, eu tenho observado o seu carro, então eu tinha observado, tenho observado o seu carro, e você tem infringido muitas leis de trânsito, viu? Aí eu falei, ela falou assim, você tem parado na contramão, tem parado numa distância, é verdade, não estou viajando distância. Então, você tem parado na contramão, isso é multa na certa, e vai tirar a conta da sua carteira, e você tem parado assim, no patrulhamento muito correto, e a distância nem sempre tem obedecido, porque mais de 50 centímetros, nossa, eu estou perdida, estou perdida, porque é isso. E às vezes você chega, tá lá de lá, né? Então, não pode, tá? Eu sujeito a música, tá? Então, você contorne, manobra, volta e pare na mão, tá? Você fica mostrando ele, e ainda tira a na carteira. Então, quer dizer, alguém que tem a visão da andorinha, porque é uma pessoa que trabalha nessa área. Agora, depois de uma conversa dessa, objetivo, eu não posso querer não pôr na carteira, porque quando eu digo a foto do Fernando, eu vou ter que parar direito, né? Você parar direito, você está atenta. E manobrar. Então a ideia é essa, tá? A ideia é de apropriar. Quer dizer, e ela falou assim, ó, a legislação mudou, e mudou mesmo. Antes eu podia parar, porque você parar muito na beirinha, isso que você fazia. Antes era só 3 metros, agora são 5 metros. Tá? Então, tá? As coisas mudam. Que é? Eu sou verdade. Mas você viu que eu manobrei, tudo distante. Não, ainda cheguei no passeio para poder ficar no justinho, manobrei tudo, voltei, direitinho para não gastar mais uma vaga. Vamos ver quanto tempo que dura, né? Vamos ver quanto tempo que dura o empenho para poder assimilar isso. Ainda tem isso, né? Quer dizer, na hora, depois, podia ter começado a arrancar o broto, né? Arrancou os brotos, mas às vezes a gente cansa, porque é um trabalho árduo, né? Aí os bacanas, gente, só deixar um pouquinho, né? Aí saímos pela vigilância, né? E perdemos a vigilância. Preocupado com falar, mas só eu também, gente, todos nós, não é? A sua questão de
E na verdade, o que ela me disse? Ela me disse o seguinte: quando você fez, você achou que estava certo, que era 3 metros, agora não é mais. Tá? Assim, porque as coisas mudam. Tá? Então, na verdade, quer dizer, antes, será que era tão rígido como hoje, em termos dessa proposta de reeducação ou de educação? Então as coisas vão mudando, né? Por que em determinados lugares as regras funcionam e trazem um resultado positivo? Porque as pessoas ensinaram que eles vão viver segundo essas regras. Aqui foi que andou de oposto. E não deu certo. E vejam bem, não tentem caminhos incertos. Escondam-se em alguma brecha da parede. Vamos colocar assim, em alguma brecha da parede. Brecha da parede. O que seria essa parede, né? Vamos colocar assim. Tá? Fico imaginando uma brechinha da parede. Piso não tem, né, gente? Piso não tem. Conseguiu acender através da saída do alto para cima? Também não. Então, vejam bem os recursos da vida. Tá? Então, veja bem, piso não tem, no piso, acabou, caminhos incertos. Então, em determinados momentos, tem que ser recolhimento naquilo que há de verticalização na expressão da sua vida. Tá? Aquilo que há de verticalização na sua expressão de vida. Determinadas pessoas falam o seguinte: eu sei que eu não posso me lançar no mundo porque, imaginemos uma situação, uma pessoa egressa de uma experiência no alcoolismo, tá bom? Tá? Vamos imaginar uma situação dessa. O chamamento é forte. O chamamento é super forte. Essa pessoa tem sido de social da vida onde os sábios brilhantes circulam? Não tem sido. Então imaginemos que essa pessoa opte por esconder numa brecha que passa no trabalho. Tá? Numa brecha. Ou no ideal. Gente, fulano virou um fanático. Religião. Mas uma brecha na parede, escondido. Nós vamos ter o ideal, essa estratégia, tá? Para nós não sermos aprisionados novamente nos nossos padrões passados, tá? Então, não é o ideal ainda, não. Mas é o que dá para ser feito. Então, eu estou aqui nessa brecha na parede. Tá? Como ideal, como uma motivação, como algo que me alimenta, como algo que me projeta. Tá bom? É essa a colocação feita. Então a vida, foram muitas opções. Vocês acharam que foram muitas opções que a Deus me deu? Não, gente, opção demais, né? E o que acontece? Porque a função ainda da nossa atenção, que seria um atributo dela, essa capacidade de ver possibilidades, tá? Que nós devemos ficando fechados só no foco. Sabe aquela frase? Aquilo que o homem, para o quê? O homem não vê uma saída, tem essa frase? Para Deus tem uma estrada. Não é isso? Pavimentado, não é isso? Então, essa possibilidade de ver essa estrada é fruto da atenção que cria possibilidade. Só um indivíduo muito sábio que avaliou muitos elementos poderia definir essa série de posicionamentos da vida, tá? Essa série de saídas. Sem essas saídas, nós não teríamos. E aqui nós identificamos, vejam bem, interligar o passado e o nosso presente.
controlar e planejar nossas futuras ações com base nas informações armazenadas pelos dois atributos interiores. Então, nós teríamos de conjugar todos os elementos para, a partir desses elementos, construir saídas novas. Tá? E aqui nós temos um componente importantíssimo. Qual seria o componente? Nós falamos da atenção e a focalização. No foco, nós privilegiamos, identificamos uma saída. Muito bom, tá? O foco está mudando. Então, não acho que a saída é só essa. Mas se eu tenho fechado nesse foco, o que acontece? Eu posso simplesmente não diversificar a minha atenção e não aprender com outras possibilidades. E eu acho que a saída é só aquela, que só existe aquela via. E, no entanto, aqui nós tivemos uma série de possibilidades como vias de condução capazes de promover. Aí vira acomodação, o foco. No foco, nós limitamos a nossa visão. E ao limitarmos a visão, nós nos tornamos aquela situação delimitada em fixação mental sem expandir os nossos conteúdos mentais. Então, se nós estudássemos o Evangelho, fala o seguinte: eu estudei a parábola do semeador. Eu já estudei uma vez. Então, eu estou claro que qual é a palavra que se relaciona a essa situação. Então, pregar tribulações da vida. Tá? Esse elementos que sufocam em termos de chamamento da vida social. Fechei. Para mim é isso. Eu não abro espaço para novas ideias. Então, aquela história. Você já viu, quando nós vamos fazer o início do trabalho de evangelização, não tem muito disso. Quando você passa o conteúdo para os jovens, já um pouquinho mais na verdade, diz assim: pega Espírito de novo. Tá? Espírito de novo, deve Jesus de novo. Então, esse é o primeiro questionamento, porque eles estão focados naquele ponto de vista que é a construção progresso. E nós não sabemos tudo que eu estou escrito. Nós não temos. Então, na verdade, a nossa atenção em relação a esse tema, hoje, já abriu um leque de possibilidades. Olha, nós já temos algumas ideias sobre, mas não conhecemos absolutamente a legalidade. Nós não encontramos lá. E é por isso que nós repetimos. E é por isso que nós voltamos. E certamente, se voltássemos ao estudo desses capítulos que já foram feitos, nós teríamos ângulos que não foram contemplados nas nossas discussões. Certo? Então, aqui, o discernimento e o bom senso seria essa percepção para além, transcendente, que permite nosso acesso. Então, nós temos de ter atenção, uma atenção focada na ampliada. Nós temos que ter foco, mas nós temos que ampliar o mesmo tempo. Então, já é a cara dele. Eu ponho no foco, mas eu não perco o que está em torno de mim. E aí a questão é o seguinte: a total atenção ao instante presente é tudo o que enriquece a nossa vida. Tá? Não podemos ser tudo para todos em todos os lugares. Olha só que bonito. Não podemos ser tudo para todos em todos os lugares. Mas o importante é termos a consciência de ser alguém em nosso próprio lugar. Olha só. Ser alguém em nosso próprio lugar. Então, ocupar o nosso lugar é colocar a atenção naquilo que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo hoje aqui e agora? Nós estamos aqui aprendendo um pouquinho sobre essa fábula, né? Essa fábula que mostra a condição da visão de Noé, que viu que estava enxuto, mas que teve a percepção de escondagem para aguardar o tempo que a terra ficasse seca. E aí sim definir uma estratégia de ação nova.
Porque nem tudo que se olha é o que se quer ver. Quando ele olhou, ele poderia falar assim, está enxuto. Mas ele queria ver uma terra enxuta ou ele queria ver uma terra seca? Ele queria uma terra seca, um piso de segurança. Então o que ele viu ainda não era o que ele queria ver. Tá? Os pássaros, né? Os pássaros realmente optaram por querer ver qual o campo onde poderiam se alimentar, sem identificar os desafios e os elementos. Porque eles podiam até falar o seguinte, bom, está feito, né? Está feito. Não arrancamos os brotos, ficamos expostos, tá certo? E o homem já começou a fazer a sua ação realmente para nos aprisionar ou matar, criando armadilhas e trabalhando com a tarola, não foi isso? E olha só, eles nada entenderam quando eles ouviram a história. Mas quando começou a acontecer, eles começaram a viver. E vejam bem, um número enorme de aves o homem encarcerou. Tá? Um número enorme de aves o homem encarcerou. Então, mesmo encarcerando no número X, os homens poderiam se sensibilizar a partir desse não, essa é a história mesmo. E lembrar de todo o roteiro que ela definiu como saídas, como possibilidades. E algumas aí você está um número enorme. Você poderia dizer assim, podia ser um número pequeno do dia. A gente podia aprender com um número pequeno, com testemunho de poucos. É nesse sentido que eu falo. Mas nós precisamos de um testemunho de muitos. Muitos acabam testemunhando os equívocos, né, lendários de sua receita, para que a ficha caia para nós. E não é por aí. E aí resgatarmos os conhecimentos que foram lançados como possibilidade de êxito para nós. O enorme que fica aqui, como um dado que a gente refletir. Eu estou tentando analisar, no geral, o processo aí dos passos. Eles estavam submetidos à lei, porque a primeira solução é que eles não eram lados migratórios, a possibilidade deles estavam todos cortados. A ideia que ela deu de matar os outros, se eles fossem fazer isso, eles seriam perseguidos possivelmente pelo homem da mesma forma. Então, eles estão incluídos na própria lei. É o nosso caso, não tem saída da nossa. Olha só, gente. Que horas que o homem começa a vigiar o campo? Assim, de planta, ele foi observando. Mas se tem passarinho, normalmente, eles estão melhores também. Isso depois que o homem começar a ver, porque alguns pássaros começaram a arrancar os brotos, né? Ou até mesmo a sementinha. A sementinha, né? Não deve brotar. Mas a questão é a seguinte. Ela colocou saídas estratégicas. Arranca os brotos. Vamos repetir. Recuam-se aos ninhos ou mudas de cima. Depois, se eles estiverem muito bem aparatados aí com recursos, então vão para os ninhos e fiquem mudas de cima. Fujam para o alto e para cima. O homem não voa. Como é que é isso? A única solução é possível é essa. Não tem outra saída. As brechas da parede. Na verdade, o que nós observamos aqui foi uma série de possibilidades de saídas. E aquilo que você está vendo como falta de saída, nós fizemos a leitura como saídas. Porque se ela falou para tudo igual, se ele não viu uma possibilidade de um não mental, ou saída espiritual, se ela não daria essa saída acima do alto, não daria inclusive no caminho, há possibilidade. A saída não é externa, a saída é interna, é da nossa mente. Ela foi dizendo da nossa mente. Pois é, essa visão que a Glória trouxe tem sido ao longo da nossa trajetória evolutiva. Nós estamos não pensar lei, então. Não.
tem sido, vou falar outra coisa, tem sido a nossa escaladela, tá? Para poder sair da autorresponsabilidade. Entendeu? Então, quer dizer, na verdade, o homem é que é perverso. Né? Então, eu não quero ver de cima. Não quero ficar de cima. Não quero ficar dentro da arca dentro do meu mundo, para poder construir a segurança íntima. Né? Eu quero ficar solto aí, andando livre, solto, né? Livre, solto, igual os espíritos zombeteiro, não é isso? Né? Então, os espíritos que ficam levianos, então, os levianos, sem se comprometer com a própria evolução. Tem uma festinha aqui em São Ronaldo. Tem um não sei o que ali, então estamos indo. E como é que vai fazer? Isso, coisa bem assim, né? Então vamos levando a vida sem se focar em si mesmo. A questão é essa, que os passos não estavam dispostos em focar na vida. Eles não queriam mudar, gente. Eles queriam continuar vivendo do mesmo jeito. Só que a Andorinha, pelo fato dela ter viajado, ter visto muita coisa, ela viu que viver desse jeito não é vida. Não é vida. Isso não é vida. A vida é mais que isso. A vida é fazer escolhas. E a questão é essa. A vida é fazer escolhas o tempo todo. Olha esse negócio de fazer escolhas. As escolhas são invariavelmente parte do nosso cotidiano. Eu vou de blusa azul, vou de blusa amarela. Né? Eu vou ou eu não vou? Eu tomo café ou eu tomo suco? Tá? É isso? São escolhas. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Eu vou para reunião ou não vou café? Pode ser reunião toda a festa? Não pode? Não, mas eu vou chegar atrasada na festa. A festa vai se estender até mais tarde, né? Então, quer dizer, porque muitas vezes não é ou isso ou aquilo. Mas eu posso priorizar e falar o seguinte, não tem espaço para reunião. Né? Pode ser que não. Porque nós é que acabamos focando e colocando como uma única possibilidade, tá? Nós é que nos sentimos limitando, tá? E sendo que não podemos ser tudo para todos os lugares, mas podemos ser aquilo que nós somos, onde Deus colocou. E até que ponto que o lugar de ação era na reunião ou era na festa? Tá? Onde que eu tinha que estar mesmo? Onde que eu teria? Eu lembro de um episódio de uma pessoa, de uma pessoa que estava vivendo por um período da vida muito difícil, assim, um alcoolismo, sabe, difícil, complicadíssimo. E aí esse dia foi um dia da recaída. Recaiu, foi pro bar e bebeu todo. Depois chegou no centro espírita completamente embriagado, tá? Acompanhado de outro igualmente embriagado, tá? E foi pro centro espírita, os dois lá, e chegaram e assistiram a reunião, e depois fizeram pergunta, e foi uma reunião desse jeito, quem merece, né? E aí foi a reunião desse jeito, aí no final das contas, a pessoa, a nova, chegou e falou assim, foi muito bom ter vindo aqui hoje mesmo, porque hoje era o último dia da minha vida. Eu não sabia que esse negócio continuava. Então eu realmente mudei de ideia. E não vou. E aí falou assim, ele mostrou que ela está máxima toxicidade. Também não é brincadeira, é verdade. Tá? Estava com a alma toxicidade mesmo, tá? E aí, decidiu que foi um negócio todo preparado, não foi uma ação da misericórdia, não saiu por cima. E até que ponto, né, assim, o grande Deus escreve com linhas tortas, que até a dificuldade do outro, aí o outro, né, justificou. E Deus falou assim, pois é, eu tinha que estar no bar mesmo. Tinha que estar no bar mesmo, porque se eu estivesse no bar, esse não estaria aqui, né? Então, nós temos sempre essas estratégias para justificar os nossos erros. Ao passo que, na verdade,
A misericórdia está o quê, Glória? Que mesmo que estando atrapalhando, não, mesmo que estando atrapalhando, a vida estava nos acolhendo, utilizando o nosso melhor, tá? Bom, gente, acabou sendo um pouco diferente, mas eu vou ficar isso a propósito da Angeli, com essa aí que a misericórdia está, definindo que hoje é a nossa última reunião, né, do ano, agradecer a vocês, a presença, o apoio, e a sustentação esse ano, porque foi um ano de muitos desafios para nós, né? Foi um ano de, sem dúvida, né, de muitas perdas, mas ao mesmo tempo de muitos ganhos em termos de experiência para nós, até de crescimento enquanto grupo. Porque se nós chegamos, né, ao final do ano, ainda, né, com todos os desafios, com todas as propostas, que não foram poucas ao longo desse ano, nós conseguimos fechar essa etapa, né, como se fosse mais um ciclo para nós, né, cada ano que se completa, de experiência que se completa para nós. Então, que nós saibamos agradecer essas oportunidades e que elas possam ser transformadas por nós em componentes pessoais, de alimento mesmo, de sustentação da nossa segurança íntima. Porque, sem dúvida, homens, máquinas, campos, armadilhas e gaiolas farão parte desse piso onde nós vivemos. Nós não temos como sanear a terra desses componentes. O nosso desafio na vida é fazer escolhas, perseverar nas escolhas e definir dentro daquele bom senso que retrata a nossa escolha pessoal, tá? Porque nós não estamos aqui para mudar quem quer que seja. Nós não estamos aqui para reformar o mundo. O nosso trabalho é de reforma íntima, pessoal, intransferível. E Natal é isso. Natal é permitir que Jesus, o Cristo, nasce em nós como expressão de luz, de sabedoria, de amor. Esse é o nosso grande desafio. E é um desafio todo evento, né? É um desafio de cada dia. E que nós saibamos aproveitar esse lugar presente, que foi bem comentado. Porque se nós não tivermos foco no presente, os nossos riscos serão muito maiores, tá? E o nosso presente está em nosso vida. Então, fiz o agradecimento por tudo e que 2009 nos traga novas oportunidades e quem sabe a gente consiga realmente sair da arte, né? Ano que vem.